Bom, vamos então olhar para esse problema aqui. Eu quero calcular a primitiva dessa função que está aqui dentro. É sempre bom você enxergar o seu integrando como uma multiplicação, né? De preferência, não quer dizer que sempre será assim, mas de preferência a função que mais simples no sentido da escrita, se você puder colocar junto com o dx, há uma grande possibilidade dessa função ser a derivada de outra que se encontra como argumento do outro fator. Isso não é regra, mas acontece com bastante frequência. Então aqui eu posso escrever assim, isso aqui é a mesma coisa que escrever raiz de 2 menos 1 sobre x, e tudo isso aqui multiplicado por 1 sobre x elevado ao quadrado dx. Então eu vou olhar agora para essa função aqui e vou me perguntar o seguinte: essa função é a menos de uma constante multiplicativa derivada de um termo que está no outro fator, né? De fato, na verdade, quando você derivar 1 sobre x, você encontra menos 1 sobre x quadrado. E aqui no caso, mesmo que você não soubesse isso assim de cabeça, a sua primeira tentativa deveria ser o argumento dessa função que está aqui no outro fator. Então você pegaria assim, para a mudança de variável aqui, u igual a 2 menos 1 sobre x. As constantes que adiciona, subtrai, você pega ela junto para a mudança de variável, porque na derivada ela vai desaparecer, não é? Aqui quando você for encontrar o du, a derivada, vezes o dx, a derivada aqui desse 2 aqui dá 0, e você tem que derivar esse menos 1 sobre x. Então, para derivar menos 1 sobre x, vamos escrever aqui derivada de menos 1 sobre x multiplicado pelo incremento dx. Quando você escreve desse jeito, você já está levando em conta que a derivada do 2 foi 0. E aqui, para a gente transformar isso aqui na derivada de alguma coisa conhecida e fácil de derivar, nós podemos colocar esse menos aqui para fora da derivada. Pode fazer isso porque esse operador derivada ele é linear, e aqui esse 1 sobre x você reescreve ele como uma potência. Então vai ficar derivada de x elevado a menos 1 e vezes o dx. É lógico que você poderia olhar para isso aqui como a derivada do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Poderia ser assim. Eu prefiro derivar potência, mas isso vai do gosto de cada um. Então aqui no caso, esse menos 1 aqui, no caso de derivar potência, esse menos 1 aqui vai descer, vai ficar menos 1, então vai ficar mais, e aqui vai ficar assim, x elevado a menos 2, né? Porque você tem x a menos 1, tem que subtrair 1 lá, vai ficar menos 2, vezes o dx. Voltando voltando isso aqui, né? Invertendo x elevado a menos 2, quando você inverter, ele vai ficar assim, 1 sobre x ao quadrado vezes o dx. Então veja, você encontrou que o du é 1 sobre x quadrado dx, que é justamente o que eu tenho ali. Então por conta desse balãozinho que eu estou desenhando aqui, por conta desse balãozinho, essa integral aqui ela é transformada nessa integral raiz quadrada de u multiplicado, esse aqui foi o que eu chamei de u, né? E esse 1 sobre x quadrado dx, ele é o du. E agora você tem que integrar a raiz de u, que também você pode integrar como potência, porque a raiz quadrada de u você pode escrever ela como sendo u elevado a meio du. E agora você está com a integral de potência, para você integrar, você vai colocar assim, vai adicionar 1 lá em cima, né? Vai ficar 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. E isso aqui vai ficar, então, aqui tem mais uma constante. Aqui vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, mais essa constante.
constante. E agora a divisão de fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Esse 3/2 vai aparecer aqui invertido, vai aparecer 2/3. E ali u elevado a 3/2 mais constante. Como esse u vale 2 menos 1 sobre x, então você fica assim, ó, com 2/3 multiplicado por 1 menos 1 sobre x. 2 menos 1 sobre x elevado a 3/2 mais constante. Pronto.